Um salve a todos do canal Histórias de Entidade, pessoal aqui do YouTube. Pessoal, como já havia falado para vocês, vamos trazer uma sequência de vídeos com histórias de herês. Sim, vamos trazer uma sequência de vídeo trazendo aí algumas histórias, né, dos herês. Estamos aí no mês dessas entidades, dentro da Umbanda, que é setembro. Então a gente vai trazer uma sequência. Então a gente já pede para você o seguinte, já se inscreva aqui no canal, porque vai que a gente traga aí a história do herê que te acompanha, do herê que você trabalha. Você já conhece? Você já sabe da história? Você sabe como são os médiums que trabalham com este herê? Quais são as características? Então é claro que já curta, já se inscreve aí, ativa aquele sininho, tá bom? Para você não perder nenhum desses vídeos que a gente vai postar aqui, nenhuma dessas histórias que são surpreendentes, tá bom? E é claro que neste conteúdo aqui vamos trazer a famosa e conhecida história do herê Pedrinho da Cachoeira. Sim, se você não ouviu falar sobre esse herê, vai ouvir agora com a história dele. É claro, e se você trabalha com esse herê, você vai conhecer um pouco sobre ele e depois vamos falar sobre as características desses médios que trabalham, tá bom? Com o herê Pedrinho da Cachoeira. Então, sem mais delongas, espero que você já tenha curtido. Então, bora pro vídeo. Pois bem, pessoal, para a gente iniciar eu já tenho que falar para vocês o seguinte, Normalmente as histórias dos herês são histórias mais curtas, Não são histórias assim tão longas, tá? Porque em sua maioria, eles tiveram uma passagem terrena, ou seja, tiveram uma vida breve, uma vida curta, tradicionalmente como conhecemos. Então, normalmente não são histórias muito longas, mas é claro que trazem grandes ensinamentos dentro dessas histórias, que eu acho magnífico. Então é importante você acompanhar aí do início ao fim, tá bom? Vamos lá, pessoal. O herê Pedrinho da Cachoeira nasceu no interior de Goiás, no período ali da colonização, tá certo? O herê Pedrinho, pessoal, ele nasce em uma família humilde, tá bom? Uma família humilde, de agricultores, necessariamente que utilizavam da agricultura para sobreviver. Os seus pais, eles plantavam, necessariamente era plantação de mandioca, plantação de aipim, ali na residência onde moravam, bem no interiorzinho, e pegavam desse alimento, dessa plantação, para vender na cidade e consequentemente sustentar ali o lar, sustentar a família, tá bom? E como eu já disse, o nosso querido Pedrinho, quando nasce, recebe o nome de Pedro, tá? E ali, uma vida pacata, uma vida comum, uma vida muito humilde, mas porém, é claro, sem sofrimento, Não era um escravo nem nada do tipo, então uma vida sem sofrimento. Lembrando que Pedro, gente, era de imigrantes, tá? Ele veio de família de imigrantes, então ele tinha pele clara. Então é claro que não sofreu aí com essa questão da cor, com a questão da escravidão, tá certo? Pedro era o filho mais velho deste casal. Depois de 3 anos, se eu não me engano, 4 anos ali, quando Pedro completa 4 anos, ele recebe uma irmã, ou seja, uma nova irmã. Então a família compunha de Pedrinho com os pais e a sua irmã, tá bom? Aliás, também a avó de Pedro, a avó de Pedrinho também residia junto com a família, tá bom? Então o herê ali, Pedrinho, tinha a companhia dos pais e a companhia da avó, da avó materna. Pois bem, os seus pais trabalhavam constantemente na lavoura. Então, normalmente Pedrinho era criado ali, educado pela avó, enquanto os pais trabalhavam, a avó ficava em casa cuidando do lar e cuidando ali também das crianças, que eram 2, tanto o Pedrinho como a sua irmã, tá bom? Vamos lá. O que acontece? Pedrinho era uma criança que tinha uma ligação muito forte com a natureza. Próximo à sua casa tinha uma mata, e essa mata, ali dentro dessa mata, tinha uma grande cachoeira.
E era muito comum, né, a avó de Pedrinho levar tanto o Pedrinho como a sua irmã para esta cachoeira, né, para essa linda e grande cachoeira. E Pedrinho era muito apegado ali, gostava muito de brincar na cachoeira, nadava bastante naquele riacho. Até em algumas situações ali no decorrer ali da sua infância, né, muitas das vezes a avó de Pedrinho ficava perdida procurando o Pedrinho, pois ele havia sumido ali na redondeza ali da casa. Quando ia encontrar, ele estava lá na cachoeira, ele estava nadando. Então ele adorava, né, brincar na cachoeira, brincar com as pedras, nadar ali naquela água. Então Pedrinho, né, teve uma infância comum de uma criança comum. Porém, vamos lá, né? Pedrinho, ele tinha uma ligação tanto com essa parte da água, é claro, com a questão da cachoeira, mas ele também era muito apegado aos animais, de forma fora do comum. Ele tinha um apego muito grande pelos animais, principalmente por pássaros, tá? Principalmente por pássaros. Ele era muito apegado porque ele via os pássaros voando e ele percebia que era uma liberdade ali fora do comum. Então ele achava que os pássaros tinham uma energia, tinha algo diferente nos pássaros. Mas é claro que ele era apegado a todo tipo de animal, tá bom? Mas os pássaros principalmente. Até uma curiosidade. Naquele período era muito comum existir a caça, né? A caça de animais. E outra coisa incrível, era muito comum as crianças utilizarem de pequenos artifícios, pequenas armas, tá? Inclusive o próprio estilingue, né? Ou conhecido como burdog por alguns, que é aquela coisa que você coloca uma pedra, estica e acerta ali o alvo, né? Era muito comum as crianças brincarem com isso para acertar pássaros, para pegar pássaros. Pedrinho não gostava disso, Pedrinho repudiava, deixando bem claro que, querendo ou não, quando eu falo que outras crianças utilizavam esse instrumento, essa brincadeira, porém Pedrinho e a sua irmã não tinham muito contato com outras crianças, tá bom? Ele não tinha contato com outras crianças, com vizinhos. Por quê? Porque Pedrinho, né, e a sua irmã, ou seja, a sua família, moravam bem no interior, tá? Próximo a uma grande floresta, uma grande mata, e, querendo ou não, viviam afastados ali dos demais, tá? Afastado ali muito da civilização, tá bom? Até então, por conta que os seus pais, né, viviam ali no cultivo da mandioca, então era um local assim um pouco afastado, tá bom? Então o que acontece? Naquele período existia a caça, e é claro, o seu pai muitas das vezes utilizava da caça também para sustentar o lar, para trazer alimento para casa. E era algo comum, gente. Era algo, assim, vamos dizer que normal, né? Porém, Pedrinho não concordava muito com isso, né? Ele achava que não era legal, porque ele tinha uma ligação muito forte com os animais. Porém, é claro, deixando bem claro, ele repudiava a caça, ele não gostava, ele até rejeitava comer a carne de animal, ele rejeitava. Porém, é claro, pessoal, naquela época a criança não tinha essa escolha, ó, não, eu não quero comer a carne, não quero comer essa carne. Os pais obrigavam a criança a comer. Naquele período, a criança tinha que comer ou tinha que comer, não tinha ali solução. E a criança tinha que seguir o que os pais falavam, tá? Então era desse jeito. Mas Pedrinho ainda relutava, mas mesmo assim, por obrigação, tinha que acabar comendo. Teve um fato que ocorreu o seguinte: o seu pai havia trazido um porco do mato, né? Porco do mato ou javali, né, para casa. Só que este porco do mato, pessoal, ele ainda tinha vida. Quando ele chega na casa do pai, ali no lar, né, ele tinha vida. Pedrinho, ali bem jovem ainda, bem pequeno ali, com seus 9 anos, percebendo isso, né, ele esperou o seu pai, né, se distrair e foi até o animal com a intenção de salvá-lo. Este porco do mato, ele estava com as patas amarradas. Pedrinho foi lá, desamarrou, né, na intenção deste animal fugir. O seu pai acaba vendo isso, tá? Infelizmente,
o animal estava ferido e não conseguiu fugir. E ali o seu pai brigou, o seu pai ficou bravo, enfim. Porém, a sua avó viu aquela cena. A sua avó, que já era uma senhora, e achou interessante, achou, ou seja, diferente essa ligação que Pedrinho tinha com os animais. Então, a sua avó começa a ensinar Pedrinho ali a utilização de ervas para tratamentos, ou seja, para tratar curas, ou seja, para tratar feridas, machucados, saúde. Então Pedrinho, ainda bem novinho, gente, ali com seus 9, 10 anos, utilizava do poder das ervas, do poder das matas, tá, vamos assim dizer, das folhas, para poder salvar animais. Então, sempre quando ele encontrava um animal ferido, ele pegava do conhecimento que ele recebeu de sua avó, conhecimento das ervas, enfim, vamos dizer assim, que o Pedrinho, bem novinho ali, era um famoso curandeiro, né? Um curandeiro de animais. Então, ele sempre pegava ali uma folha, uma erva, para ajudar ali os animais. Teve até um momento que ele encontra um pássaro ferido, tá, no meio ali da mata, no meio da floresta. Ele faz um sumo de ervas, né? O pássaro estava com a asa quebrada, enrola ali esse sumo de ervas na asa do pássaro, leva para casa e trata desse pássaro até ele ficar ali 100%, né? Até ele ficar bom e poder conseguir voar. E sabe o que é mais incrível? Era um periquito. E sabe o que era mais incrível? Este animal, este pássaro, mesmo depois de ter sido curado, ele ficou apegado no Pedrinho. Então o que acontecia? Esse pássaro, ele voava, só que sempre ele voltava ali para a janela onde que o Pedrinho dormia. Então ele ficava ali. E o incrível é que esse pássaro trazia outros pássaros. Então o Pedrinho tinha virado ali basicamente um doutor do Little, né? E os animais praticamente quase que procuravam o Pedrinho na intenção de Pedrinho ajudar. E é claro que nesse meio tempo, pessoal, o seu próprio pai, percebendo que Pedrinho tinha uma ligação muito forte com o animal, e para que ele não pudesse, vamos dar esse exemplo, atrapalhar a caça, porque o Pedrinho sempre dava um jeito de, sei lá, soltar o bicho, né, soltar o animal que foi caçado, dava um jeito de curar, ele sempre fazia coisas assim. Então o seu pai resolve adotar, ou seja, pegar um cachorro, né, e dar para o Pedrinho ali, né, para que pudesse ter um animal junto com ele, para que ele não ficasse ali a todo tempo atormentando o seu pai com as caças que ele trazia. Mas enfim, o tempo foi passando e Pedrinho totalmente ligado com os animais, enfim. Só que chega um período que Pedrinho acaba se adoecendo, tá? Isso mesmo, ele acaba se adoecendo. E não se tem relatos necessariamente de qual foi a doença, qual foi, né, a doença real. Porém, Pedrinho ficou muito mal, muito doente, com uma febre muito alta e ficou repousado ali na cama, tá? Durante um dia todo começou a chover, chovia bastante durante esse dia, tá? Chovia muito. E Pedrinho, infelizmente ali bem debilitado na cama, o seu cachorro chega até ali na cama dele, né? Chega ali onde que ele está deitado, dá uma lambida no rosto dele. No que o cachorro dá uma lambida no rosto dele, Pedrinho acaba falecendo, tá? Lembrando que neste momento encheu de pássaros o quarto. Os seus pais ficaram meio que impactados com o ocorrido, né? Assim que ele desencarnou, diversos pássaros rodeavam ali o quarto de Pedrinho e logo em seguida saíram pela janela. A chuva, que estava bem tensa no momento ali do seu desencarne, também cessa, acaba a chuva de forma imediata. Foi um pouco assim, uma história legal, mas a sua morte um pouco triste, né? Acaba ficando doente, uma família afastada da cidade, sem tantas condições, e isso acaba acontecendo, tá bom? A sua irmã, que era mais nova, tinha uma ligação muito forte com o Pedrinho,
né? Porque eram as únicas duas crianças que tinham ali praticamente, então os dois eram muito ligados, pois os dois brincavam muito, enfim. A sua irmã, que não se tem um nome necessariamente, quando isso ocorre, ela fica muito triste. Ela fica muito triste, muito abalada, né? Então ela sai imediatamente chorando, né? Embreando ali no meio do mato e chega até a cachoeira, que os dois tinham o costume de brincar, de se divertir. E ali ela começa a chorar e começa a clamar o porquê disso tudo. Quando ela começa a chorar, começa a descer da cachoeira pétalas de flores, pétalas de rosas caindo ali na cachoeira, né? Diversas pétalas caindo. E uma dessas pétalas foi voando, né, com o vento ali, e essa pétala relou propriamente ali na lágrima da sua irmã, que ainda era novinha. Naquele momento a sua irmã compreendeu e entendeu que era Pedrinho mostrando para ela que não precisava chorar, que independente de qualquer coisa, Pedrinho continuaria junto com ela. Depois de muito tempo, é claro, a sua irmã já muito velhinha, sempre contava essa história ali para os seus netos, para os seus filhos. Ela sempre contava a história de seu irmão, que o seu irmão ali no leito de morte, ou seja, depois do seu desencarne, foi o seu próprio irmão que ajudou ela a lidar com aquele momento. Ela sempre contava essa história para os seus netos. É interessante isso, né? Bacana. Depois, é claro, de algum tempo, né, assim do seu desencarne, assim que Pedrinho da Cachoeira desencarna, ele começa a proteger, é claro, a sua irmã, os seus familiares, e também começa a amparar os animais. O herê Pedrinho da Cachoeira, ele acaba se tornando, por assim dizer, um espírito da floresta, tá? Trabalhando em prol da própria natureza, tá? Porém, com o tempo ele começa a se manifestar dentro dos terreiros, auxiliando, né, outras demais crianças e também auxiliando o pessoal, né? Essas crianças que têm um toque ou um dom mediúnico. Então o herê Pedrinho, ele trabalha muito nessa questão do próprio desenvolvimento mediúnico, né, das crianças, essa parte mais sensitiva das crianças, né? Ele trabalha muito nesse quesito, além também de ser um herê que tem um conhecimento enorme sobre cura e sobre ervas, né? Isso tudo devido aí à sua própria história. É claro que com o tempo ele começa a se identificar e ser chamado como o herê Pedrinho da Cachoeira, que era o seu ponto de força, o seu ponto ali de energia, na qual ele ficava por muito tempo quando era encarnado, tá? Então essa foi a história do herê Pedrinho da Cachoeira. Se você chegou até aqui e se gostou do vídeo, já deixa aquela curtida, se gostou dessa história. Se você conhecia, bacana. Agora, se você não conhecia, deixa aqui nos comentários o que você achou. Gostou da história? Foi uma história emocionante, bonita? Deixa aí pra gente. A gente quer saber a sua opinião. Mas agora vamos falar sobre a entidade, sobre o próprio herê Pedrinho, como é o seu comportamento, como ele trabalha, qual sua função, como é a sua manifestação. Vamos lá. Normalmente o herê Pedrinho, quando chega no terreiro, em seus médios, herê Pedrinho da Cachoeira, é um herê que muitas das vezes pode ficar sentado, né, ali brincando, conversando com as pessoas, fazendo os seus trabalhos, ou também é um herê que pode ficar em pé. Sim, existem os herês que ficam sentados quando estão incorporados e existem os herês que ficam em pé, né, que já conseguem pular, correr de um lado para o outro e fazer aquela bagunça boa, tá? Porém, o herê Pedrinho, ele pode ficar das duas maneiras, tá certo? O herê Pedrinho, ao contrário de muitos herês, o herê Pedrinho da Cachoeira normalmente não utiliza a famosa chupeta, tá bom? E nem a famosa mamadeira, como alguns herês utilizam. O herê Pedrinho, quando ele vai beber ali algum líquido, ele utiliza um copo normal, tradicional, lembrando que isso pode variar muito de médium para médium. Como já disse, né, o foco dos seus trabalhos é na limpeza, né, na cura, em alguns benzimentos também, e trabalha muito em prol dos animais e também ali no auxílio espiritual, principalmente quando se trata do lado mediúnico, das crianças também.
É uma entidade totalmente alegre, divertida, inclusive adora água, tá? Provavelmente é aquele herê que você já deve ter visto, que quando chega no terreiro, pega ali um pouco de água, um copo de água, joga água em todo mundo, tá? Esse ato que ele faz com a água, de jogar água em todo mundo, de jogar líquidos em todo mundo, pessoal, isso é uma forma também de limpeza, tá? Quando o herê Pedrinho da Cachoeira faz isso dentro de um terreiro, tá bom? Ele jogar água nas pessoas, é uma forma de limpeza, pois ele tem uma ligação muito forte com as águas, tá? Sejam elas doces ou água salgada, tá bom? Mas ele tem uma ligação muito forte. Vamos lá, quando ele se manifesta, quais são os objetos, os materiais ou os alimentos que ele utiliza? Os alimentos tradicionais dos herês, bala, doces, mas também é um herê que adora frutas, repudia qualquer tipo de carne, tá? Não gosta, tá? Inclusive existem herês que fazem a utilização de carnes, porém o herê Pedrinho da Cachoeira repudia de tudo quanto é forma, não gosta. Então são bala, doces, frutas, suco de fruta, né? O que ele bebe, suco de fruta, água. Em alguns casos pode também aceitar o refrigerante, né? Que é o famoso espuminha para eles, né? Ou água com bolinha. Mas normalmente o suco de frutas e a água é de maior preferência, tá bom? Quando se manifestam também tem uma ligação com as pessoas mais velhas, então acabam tendo uma forte ligação com os próprios pretos velhos. O herê Pedrinho, além de ter ligação com os pretos velhos, também tem uma forte ligação com o orixá Oxóssi. É dito em algumas ocasiões que o herê Pedrinho é um herê que responde diretamente ao orixá Oxóssi e ao orixá Oxum, por se tratar ali que tinha uma ligação com a cachoeira e com os animais e com as matas, tá bom? Lembrando que isso pode variar conforme a cultura e a doutrina de cada entidade, de cada terreiro. As suas cores, normalmente, é o branco, o verde ou o azul. Então é claro que cores de vela para fazer oferendas, firmezas, como também até as suas próprias vestimentas podem ser utilizadas aí essas cores. Seus campos de atuação, que no caso, onde fazer uma oferenda, qual o local ideal ali para ofertar, acender uma vela ao Pedrinho da Cachoeira? Cachoeira e matas, tá? Porém, em plantações, início de plantação, plantação de milho, plantação de mandioca, enfim, início de plantação, muitas pessoas também colocam oferendas para o herê Pedrinho da Cachoeira. Mas lembrando que o campo de atuação mais forte, mais comum é cachoeira e matas, tá certo? Então, é isso. Tá aí um pouquinho sobre este herê. Lembrando que é divertido, é alegre, gosta de brincar, e é isso. Gostou? E aí, conhecia sobre o herê Pedrinho da Cachoeira? Se você não conhecia, lembrando a todos, a gente trouxe a história aqui do herê Pedrinho da Cachoeira, e no próximo vídeo a gente vai falar dos médiuns. Como são os médiuns que trabalham com esse herê? Quais são as características? Esses médiuns têm ligação com isso, com aquilo? Então é de extrema importância que você acompanhe o canal. Então já se inscreve e ativa aquele sininho. Você clica nele, ativa ali todas as notificações, ativa todas. Por quê? Porque quando a gente postar ali os médiuns dos herês, as características, você vai receber a notificação. Então não esquece de ativar ali o sininho, tá bom? Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E salve nosso querido herê Pedrinho da Cachoeira.